Oi, gente, morrendo de saudade de vocês, doida para voltar logo, doida para isso acabar logo, mas infelizmente nós estamos passando por essa situação um pouco complicada. Mas eu quero que você saiba que a gente está aqui fazendo o nosso melhor, tá? Para poder ajudar vocês. Desculpem pela demora de liberar o vídeo, mas eu não sou nenhuma youtuber. Eu estou fazendo o meu melhor para gravar esses vídeos. Eu tentei gravar várias vezes e o computador dava problema, eu não estava conseguindo editar. Aí eu resolvi gravar no celular os vídeos. A, a parte eu estou gravando para poder juntar. Então, assim, foi um pouquinho foi um desafio, tá bom? Mas eu acho que agora eu vou conseguir gravar todos os vídeos mais rápido e eu não, a edição deles não tá assim perfeita, vai ter algumas falhas aí na edição. Aí eu cometi alguns pequenos deslizes na hora que eu estava dando aula, na hora que eu estava explicando, eu pedi desculpa, mas por favor, entendam, eu não sou uma youtuber, tá? Mas eu espero que esse conteúdo possa ajudar vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível, podem mandar. Eu vou começar a gravar pequenos vídeos de tirar dúvidas só. Esse eu estou gravando, soltando pelo YouTube, porque ele está ficando grande, que é todo o conteúdo. Eu tive que gravar por partes, vocês vão ver que eu gravei por partes e tive que juntar tudo num vídeo só. Queria mandar por WhatsApp, mas infelizmente eu teria que gravar um monte de vídeo para poder mandar e não ia e consome muita memória. Então, o vídeo pelo YouTube eu espero que todo mundo consiga ver direitinho, tá? Então é isso. Assistam, as dúvidas a gente está aqui, tá? Então vamos lá. Então, gente, vamos ver a matéria aí. Essa matéria, ela é de óptica geométrica. Óptica geométrica, ela é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à luz chamada de ótica. Então, assim, aqui para resumir, eu coloquei o seguinte, que na ótica geométrica, tá lá, esse texto foi tirado lá do nosso livro, tá? Estuda-se principalmente os fenômenos ligados à propagação de luz. Então, a gente vai ver como é que funciona a propagação de luz, com base em alguns princípios simples que consideram um raio de luz como um elemento definido geometricamente. Então, a propagação de luz, ela é um fenômeno que funciona de forma geométrica. Um raio de luz, ele é um raio geométrico, a gente vai ver isso. Então, a gente vai ter que lembrar alguns conceitos da trigonometria e da geometria lá da matemática, viu? Então, aqui vem falando de fontes de luz. Fontes de luz são os objetos que emitem luz, né, produzidos com ele mesmo, ou refletindo de luz de outros. Por exemplo, nós vamos classificar em fontes primárias ou corpos luminosos. Então, fonte primária ou corpos luminosos. Peraí, ó. Fonte primária ou corpos luminosos. A fonte primária ou corpos luminosos, ela possui luz própria. Então, por exemplo, pode ser o sol, as estrelas, uma lâmpada, uma vela, qualquer coisa que emite luz, tá? Já as fontes de luz secundárias ou corpos iluminados são fontes que não têm luz própria. Tudo que não tem luz própria, qualquer objeto, por exemplo. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Eu não tenho luz própria. Aliás, eu tenho, né? Todo mundo tem, mas a luz, se eu estiver no escuro, ninguém vai me ver. Então, eu não tenho luz própria, mas mas eu reflito luz. Então, as secundárias são os corpos que são iluminados pelas fontes de luz, que são os primeiros corpos. E a gente tem alguns tipos de fontes, que são incandescentes, que emitem a luz a altas temperaturas. Por exemplo, o sol. O sol, ele emite luz, mas ele é super quente, é uma luz quente. Uma vela, se você colocar a mão na vela, você vai queimar sua mão, né? No fogo lá da vela. Ele emite luz, então ela é incandescente. Uma lâmpada é incandescente. Agora, os luminescentes, quando emitem luz a baixas temperaturas, podem ser fluorescentes.
ou fosforescentes. Fluorescentes emitem apenas enquanto durar a ação de um agente. E as fluorescentes emitem luz por um certo tempo. Gente, vocês já devem ter visto tem uns, como é que fala, uns decalques que você coloca no quarto, se você apagar a luz, ele brilha no escuro, isso ali é a luz fosforescente. É um material químico, tá? Que faz brilhar. Tem os elementos químicos que faz brilhar. E a fluorescente a lâmpada fluorescente, por exemplo. As lâmpadas hoje chamadas LED e a televisão, se você colocar a mão nelas, não é fonte quente, é uma fonte fria, né? Eu vou passar aqui para frente para a gente ver lá no nosso material existem os raios de luz, né? Aqui tem, ó, aqui no exemplo mesmo, tem, ó, esse material aqui do nosso livro didático, tá? Uma luminária, quando está acesa, pode ser considerada uma fonte de luz extensa. Então, nós temos, voltando lá atrás, peraí. Voltando aqui, nós temos fontes extensas e fontes pontiformes, pontuais ou pontiformes, né? As fontes extensas, elas têm dimensões relevantes. Por exemplo, o Sol ele ilumina muita coisa, né? Ele não é uma luz pontual, uma lâmpada, a gente vai ver lá na outra figura, tem os exemplos lá. E as pontiformes ou pontuais são pontos de luz, por exemplo, uma lâmpada incandescente, um ponto de luz pequeno. Então, pontual são pontos de luz, né? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, a lâmpada, essa luminária aqui, peraí só um pouquinho. Essa luminária aqui, ela é considerada o quê? Extensa, porque, tá vendo? Ela não é um pontinho só. Então, é isso. Aí, nós temos os raios de luz. O que é o raio de luz? Raio de luz é uma linha reta, quer dizer, na verdade, o raio de luz, se vocês observarem, ele vai ter um formato de uma reta. Isso aqui é um raio de luz, né? Então, o raio de luz vai ter esse formato. Então, são vários raios de luz que iluminam, ok? Então, nós temos feixe ou pincel de luz, que são vários raios de luz. Então, tá vendo lá atrás que falou que é considerado um elemento geométrico? Então, um raio de luz é uma seta, né? Ele vai ter uma direção e um sentido. Agora, o feixe de luz ou pincel de luz são várias luzes iluminando, são vários feixes de luz. Nós temos os paralelos, né? Raios de luz paralelos, que são um do lado do outro. Faz conta que aqui tá paralelo, tá, gente? Mas é um do ladinho do outro. Aqui tá um desenho como se ele fosse uma fonte de luz circular, como se estivesse saindo raios de um círculo aqui, tá? Então, por isso que é chamado de fonte circular. Então, nós vamos ter fontes de luz. Nós vamos ter aqui, ó, o feixe paralelo, o feixe divergente e o feixe convergente. Aí nós temos aqui, esse desenho aqui, tá vendo? É um feixe divergente. Então, eu tenho um ponto de luz, tá vendo? Eu tenho um ponto de luz aqui, e ele vai saindo, iluminando, né? Tipo um triângulo. E eu tenho o convergente, que é uma luz que vem de uma fonte extensa e vira um ponto. Então, é a luz, ó, ela vem espalhada e vem na direção de um ponto. Então, ela é o contrário, ela tá vindo nessa direção aqui.
Então, aqui é divergente que ela está divergindo, está saindo, né? Tá convergente que ela está convergindo para um ponto, tá? Nós temos nós temos essa figura aqui, ó. Então, isso aqui pode ser considerado que o feixe convergente, todos os raios de luz se propagam em direção a um ponto, tá? Aqui, a iluminação feita por uma lanterna... Ah, não, peraí. Desculpa, gente. No caso desse desenho aqui, no caso dessa figura, então ela está partindo, ele é divergente aqui na figura, ó, ele está partindo desse ponto aqui e está abrindo, tá vendo? Não, ele está, né, abrindo. Aí aqui eu tenho uma lanterna. A lanterna geralmente é um exemplo de feixe divergente. Você liga, tá vendo? A lâmpada, a luz, ela sai, tá vendo? Né? Ela vai iluminando vários pontos. Se ela passar por uma lente, por exemplo, uma lente convergente, os raios de luz vai mudar a direção e vai vir para um ponto só, tá vendo? Então, resumindo, nós temos o raio de luz, que é uma reta, é uma reta, né? Um raio. O paralelo são raios de luz paralelos, raios de luz divergentes e raios de luz convergente, né? E agora nós vamos falar a forma como a luz se propaga. A luz se propaga em meios físicos. Nós temos o meio transparente, nós temos os meios opacos, o translúcido e o opaco. O transparente é aquele que é um meio que quando a propagação de luz ela atravessa distâncias consideráveis. Por exemplo, aqui tem um vidro, tá vendo? A luz, ó, ela tá fazendo, só que ela não vem. Por exemplo, se eu tenho um vidro aqui, a luz não vai passar direitinho, não. Quando ela vai sofrer alguma alteração, dependendo do meio, mas ela vai atravessar toda. Ela atravessa, ela só vai ter alguns desvios, mas ela atravessa, tranquilo, né? Já o translúcido, ele não é tão transparente. Então, ele vai passar de forma irregular, tá vendo? Os raios chegam certinhos aqui, vendo? Quando chega no meio aqui, ele começa a mudar de direção, porque isso aqui não é tão transparente. Vai um raio para lá, vai raio para cá, quer dizer, a luz vai mudar completamente de direção, né? Por exemplo, um plástico com alguma não tão transparente, um vidro fosco, um papel, esses papéis de seda, né? Então, esses são os meios físicos. Nós temos os transparentes, os translúcidos e nós vamos ter os meios opacos. O que é opaco? O raio de luz vai chegar e não vai passar. Por quê? Porque aí a gente pode ter exemplo, né? Parede, madeira, tudo que é opaco, que você não consegue ver do outro lado. Então, a luz não passa, né? Ele acaba ficando absorvido pelo meio aí. Então, nós temos aqui, ó, os raios, tá vendo? O transparente, ele passa direto, mas ele vai fazer, ó, ele chegou aqui, na hora dele sair, ele saiu aqui em cima, ó, ele chega aqui e sai aqui em cima. Então, ele vai fazer meio que, né, ele tá indo nessa direção aqui, na hora que ele passar pelo meio, ele vai ter outra direção. Ele não vai passar, o raio não vai passar direto, mesmo sendo transparente. Já o translúcido, que ele não é tão, como é que fala? Ele não é tão transparente.
Os raios podem ter uns, olha só, tá vendo? Tem um aqui até que volta, ele pode chegar e voltar, né? E ele vai passar, e ele não vai passar tudo, ele vai passar só alguns, tá vendo? Aqui chegou, ó, 1, 2, 3, 4 raios, lá na frente só saiu 3, um veio pra cá, ó, né? Esse aqui tá aqui, então o translúcido vai cercar de alguma forma, né? Ele não vai passar tanto assim. E o opaco, ele não vai passar mesmo, ele vai encontrar uma barreira e vai ficar tudo aqui. Então, nós temos alguns princípios da ótica geométrica. Então, agora, no princípio da ótica geométrica, nós temos os princípios de propagação da luz. Nós vamos ter a propagação retilínea da luz, é a luz que se propaga em linha reta, né? Independência de raios luminosos, eles se cruzam de forma independente, como se o outro não existisse. Quer dizer o seguinte, vamos supor, tem um raio de luz vindo nessa direção. Aí vai vir um outro raio de luz, tem que contar retinho aqui, tá, gente? Aí vem outro raio de luz aqui. Nesse ponto aqui, tá vendo? No vidro lá, no material transparente, ele muda de direção. Quando ele passa um pelo outro, eles são independentes, eles um não altera o outro. A única coisa que vai acontecer é que essa área aqui, ela vai ficar mais iluminada, porque são 2 raios iluminando essa área aqui. Mas no mais, eles vão conseguir a direção deles, um sem atrapalhar o outro, tá? Eles não vão entrar não vai atrapalhar o outro. Aqui, a gente vai ver, lá no nosso livro, na página 136 até 138, vai estar falando disso. Então, nós vamos ter alguns princípios. Princípio retilíneo dos raios de luz. Esse princípio admite que no meio homogêneo a luz se propaga em linha reta. A formação da sombra, da penumbra, decorrem desse fato. Então, vamos olhar isso aqui, gente, essa figura aqui. Nós temos uma fonte pontual, né? Nós temos essa fonte pontual aqui. Aqui tem um raio de luz saindo aqui. Aí ele jogou aqui, ó, ele chegou aqui, ele bateu num corpo opaco. Só que ela continuou passando aqui, ó, tá vendo? Ela veio e continuou passando aqui. O que aconteceu? Ela fez, aqui tem uma parede e ela fez essa sombra aqui, né? Então, essa parte aqui, ela é com sombra. E nós temos um outro, quando ele é emitido por fonte extensa, por exemplo, ao sol, quando ele bate na sombra, tá vendo? Ele vai bater aqui, né? Então, aqui ele vai fazer sombra. E aqui ele é uma penumbra projetada. Então, ele vai estar saindo, os raios vão estar saindo aqui, indo para todo lado, né? Vai bater aqui na sombra, no objeto opaco e vai aqui, essa parte aqui vai tampar, né? Então, é isso. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar muito. Então, isso é a fonte de luz, né? Aí, nós vamos ter, igual eu falei, nós vamos ter que relembrar lá o teorema de Thales, algumas coisas da geometria e trigonometria. Então, imagina o seguinte, um ponto de luz, um ponto de luz, criando esses raios aqui, né, esse ponto aqui. Deixa eu desenhar de verde aqui para não ficar... para não mudar. Então, aqui está o ponto de luz. Aqui tem um objeto opaco. E aqui vai estar a sombra. E aqui é uma parede. Então, isso aqui tá vendo que forma um triângulo? Então, se eu quiser saber essa distância aqui, por exemplo, eu consigo descobrir. Ó, eu tenho um raio, então imagina que eu posso, ó, vou desenhar um triângulo aqui, né? Então, ó. Peraí. Opa. Então, ó. Então, eu tô desenhando, deixa eu apagar aqui, que aí vocês percebem. Então, esse triângulo aqui, é esse triângulo aqui, ó, tá vendo?
Então, aqui no meio eu tenho um objeto opaco. Então, eu tenho aqui uma distância 1, uma distância 2 e um raio, né? Eu poderia fazer assim também, ó. Eu poderia fazer ele até aqui embaixo, né? E usar, em vez de raio, eu poderia usar um diâmetro aqui. Vou colocar D pequeno para não confundir com essa distância de cá, tá? Então, para eu achar esses elementos aqui, então aqui é o raio da sombra e aqui é o raio do objeto, né? Para eu achar esses elementos aqui, agora nós vamos ver lá aqui, pelo teorema de Tales, eu posso falar o seguinte. Olha só, eu tenho, aí eu vou desenhar esse triângulo aqui de novo, na outra página, que fica mais fácil. Então, eu tenho lá, ó, eu vou ter, né, ó. Então, aqui tá meu objeto. Então, aqui eu tenho o raio 1. Aqui, aliás, aqui eu tenho o raio da sombra, aqui eu tenho o raio do objeto. Aqui eu tenho uma distância e aqui eu tenho a distância 2. Então, eu posso falar que essa distância aqui está para essa altura, assim como essa distância toda aqui está para essa altura. Então, essa distância aqui, D1 sobre R1, D1 está para R1, aqui, ó. Então, ó, D1 está para R1, assim como D1 mais D2 está para R2. Então, para eu calcular essas distâncias, eu vou usar essa formulazinha aqui. Então, por exemplo, o teorema de Tales fala justamente isso. Se eu tiver um triângulo e uma reta passar por ele, eu posso falar que A está para, ó, A está para B. Show. Então, ó, então, A está para B, de A até B, assim como AD, tá vendo? AB está para AD, assim como AC está para AE, tá vendo? Ó, AB, a distância AB, está para AD, assim como a distância AC está para a distância AE. Tá vendo? Eu vou explicar os exercícios lá na frente. Agora, nós vamos falar da câmara escura. A câmara escura, ela começou para tirar fotografia. E ela funciona assim. Vamos ver a imagem aqui, porque fica mais fácil para a gente ver. A câmara escura, então, tá vendo? Ela é um quadrado, é uma caixa com um orifício aqui. Tá vendo? Ela tem um buraquinho aqui. Esse buraquinho aqui, o que acontece? Aqui eu tenho uma fonte de luz, que é a vela. Então, ela entra nesse buraquinho aqui, e do mesmo jeito que ela chegou aqui, ela vai espalhar para cá. Tá vendo? Então, ela passou pelo buraco, ela veio para cá, só que, vocês estão observando aqui, que é o seguinte, tá vendo a vela aqui? Então, o que ela vai fazer? Ela vai projetar essa imagem no final da parede aqui, de cabeça para baixo. Então, se eu tenho alguma coisa assim, ela vai passar a luz, né? Vai passar por aqui e ela vai chegar para mim do outro lado assim. Então, ela vai ser projetada nessa parte aqui, de cabeça para baixo, invertida, né? E para eu calcular essas distâncias,
Então, olha só, para eu calcular essas distâncias, eu vou usar o mesmo princípio lá de Tales. Tá vendo aqui? Ó, então vamos ver. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, e eu tenho esse triângulo aqui. Na verdade, ó, aqui, ó, tá vendo? Ele vai, se ele continuar aqui direto, ele vai ficar do mesmo tamanho de cá, tá? Então, eu posso dizer, então eu vou ter um triângulo assim, ó. Né? Eu vou ter esse triângulo assim. Então, aqui eu tenho, aliás, peraí. Então, eu posso pegar a distância aqui no meio certinho. Então, eu posso ter um triângulo assim, ó. Ele vai estar assim, né? Peraí. Então, eu vou pegar isso aqui da distância. Então, eu tenho essa altura aqui. Eu posso falar que essa altura está para essa altura. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Então, essa altura, eu posso falar que ela está para essa altura. Então, aqui no caso, eu tenho objeto, né? Então, deixa eu escrever aqui em cima, ó. Eu tenho o objeto. Então, o objeto, a altura do objeto aqui, tá vendo? Está para essa altura aqui, para a altura do I, tá vendo? Para a altura da imagem. E essa distância aqui, que é o P, tá vendo? P vai estar para essa distância pequenininha aqui, D. Essa distância pequenininha aqui é o tamanho da caixa, tá vendo? Eu tenho a caixa, então aqui é o tamanho da caixa. Então, para eu calcular esses valores aqui, eu vou colocar isso está para isso, assim como isso está para essa distância aqui, tá? Então, tem até a formulazinha aqui, ó. Viu? A diferença é que ela vai estar a imagem vai estar, ó. Se eu tiver, então, se eu tenho uma imagem assim, ela vai estar, opa, peraí, imagem I. Ela vai estar para cá, de cabeça para baixo, tá joia? Então, isso a questão da câmara escura, ela funciona assim. Então, veio a luz convergente, convergiu para cá, pôs pontinho de luz e divergiu aqui, formando uma imagem. Legal? Então, eu vou resolver uns exercícios. Então, agora, gente, vamos começar a fazer uns exercícios aí. Vamos fazer esses dois aqui. Tem lá no livro também, tá? Tirei lá do livro. Em determinado momento, um edifício projeta uma sombra de 30 metros. No mesmo instante, uma régua de 50 centímetros projeta uma sombra de 20 centímetros. Calcule, editor, a altura do edifício, considerando a representação ao lado que está fora de escala. Então, tá aqui, né? Tem o prédio. Então, vamos ver aqui. Ó, seguinte, imagina que o Sol tá aqui, né? Aí ele vai, né, ter raio paralelos de luz, né? Os raios são paralelos. Então, eu tenho um prédio aqui, certo? E eu tenho uma régua aqui. Então, eu tenho o Sol, ele tá vindo paralelo, então ele vai fazer uma sombra aqui, peraí. Ó, ele vai fazer uma sombra, ó, ele vai vir lá e vai fazer uma sombra aqui, tá? Então, ele faz essa sombra aqui. Um outro raio vai vir e vai fazer essa sombra aqui. Então, esses raios estão paralelos, tá? Então, eu posso dizer
usando a regrinha lá do teorema, do princípio do teorema de Tales, eu posso falar que essa altura, ela é proporcional a essa distância, assim como essa altura é proporcional a essa distância. Por quê? Porque são triângulos semelhantes, tá? Isso é por causa de triângulos semelhantes. Se eu pegar esse triângulo pequenininho, ele vai caber aqui dentro, ó, certinho, tá vendo? Então, é como se fosse isso está para isso, assim como isso está para isso. Tá? Aliás, é como se fosse isso aqui está para tudo isso, assim como esse pedacinho pequeno aqui está para esse pedacinho pequeno, tá? Então, é isso aqui. Aí, voltando lá na figura, tá falando que a altura, ele tá querendo saber a altura dele, ó, né? Ele não sabe a altura do prédio, mas ele tem essa distância aqui e ele tem o tamanho da régua e essa distância aqui, né? Então, eu posso dizer que x, né, está, ó, essa altura aqui, x está para essa altura aqui, para 30 metros, que é igual, aí tá falando que a minha régua tem, lá no exercício, tá falando que ela tem 50 centímetros. Só que aqui tá em metros, então eu tenho que transformar esses 50 centímetros em metros, né? 1 metro, então 50 centímetros, 1 metro é 100 centímetros. X metros vai ser 50 aqui. Então, X vai ser 100 dividido por 50, então X vai ser 0,5 metros, né? Então, X é igual a essa altura aqui, que é 0,5 metros, né? Eu tenho que estar tudo em metro. E a sombra aqui, ele deve ter, tá vendo? Régua de 50 centímetros. Tá formando uma sombra de 20 centímetros. Então, eu tenho que usar tudo metro, ó, 0,20 metros. Então, 20 centímetros, ó, 20 centímetros é 0,2 metros, né? Então, o meu X, então, eu vou continuar, vou resolver aqui, continuar aqui. Então, ó, então eu achei que X está para 30, assim como 0,5 está para 0,2. Então, ó, X está para 30, assim como 0,5 está para 0,2. Então, 0,2x é igual 30 vezes 0,5 vai dar, tá? 30 vezes 0,5 vai dar 15, né? 30 vezes meio vai dar 15. X vai ser igual 15 dividido por 0,2. Então, X vai ser 75 metros. Então, eu achei, né? Então, é a questão da relação de triângulo. Lembrando mais uma vez que, ó, lá falou que o prédio, né? X, ele tem X altura e tem uma sombra de 30 metros. E eu tenho a régua, vou desenhar aqui por cima, a régua com 0,5 metros ou 50 centímetros e 0,2. Então, vai ser essa altura, deixa eu colocar aqui de outra cor, essa altura, X pode estar para 30, assim como 0,5 está para 0,2, ok?
Poderia fazer também, essa altura está para essa, poderia fazer ela diferente. Ops, desenhei, apaguei sem querer. Então, eu poderia, deixa eu desenhar aqui de novo, ó. Né? Então, a sombra tá, o raio tá batendo aqui. Então, aqui é X, é a altura que eu não sei. Aqui tem 30 metros, aqui 0,5 e aqui 0,2. Eu posso falar, tanto X está para 0,5, assim como 30 está para 0,2, ó. X está para 0,5, assim como 30 está para 0,2. Então, eu posso fazer isso está para isso, assim como isso está para isso, ou eu posso fazer isso está para isso, assim como isso está para isso. Tanto faz, tá? Então, é isso. Esse exercício, se a gente for ver. Então, tem aqui, ó, 75 metros, né? É o teorema de Pitágoras. Já o número 5 é sobre câmara escura. Vamos ver, uma câmara escura tem profundidade de 40 centímetros. Ou seja, tá falando que a câmara tem 40 centímetros de... Então, ó, então, a câmara é isso aqui, né? Então, a distância dela, aliás, o comprimento dela, 30 centímetros de profundidade, 40 centímetros de profundidade. Então, é essa distância aqui, né? A que distância P da câmara está uma árvore de 3,5 metros de altura, se sua imagem tem uma altura de 3,5 centímetros. Então, a luz vai entrar aqui, né? Aqui vai estar a árvore e ela vai, o anteparo é aqui, vai projetar a imagem nessa parte aqui, ó, né? Então, vamos ver esse desenho aqui, ó. Pelo desenho aqui é mais fácil. Então, a árvore tem 3,5, ó. Então, ó. Então, gente, vamos aqui procurar... Desculpa, eu tive que parar o vídeo aqui, tive um probleminha, espero eu ter parado no lugar certo. Então, vamos lá. Nós temos, recapitulando, nós temos os dados, ó. Nós temos que a árvore, então, nós temos que a árvore, ela tem 3,5 metros. O P eu não sei, né? A minha imagem é 3,5 centímetros. E a minha profundidade, D, é igual a 40 centímetros, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é passar esses dados para... Então, eu tenho que passar esses dados tudo para metro. Eu vou desenhar o triângulozinho aqui de novo, ó. Só para a gente ver aqui, né? Então, ó, aqui é minha imagem, aqui é o meu objeto, né? Aqui é a minha profundidade e aqui é minha distância, é o P, né? A distância da árvore até a câmara. Então, o objeto, 3,5 metros. A imagem, ela tem 3,5 centímetros. 3,5 centímetros vai dar 0, que é 3,5 dividido por 100, 0,035, né? E o meu D é 40 centímetros, que vai ser 0,4 metros. Então, eu vou poder dizer, eu vou poder falar que O está para P, ó. Eu posso falar que O, né, O está para P, assim como I está para D. Então, vai ser O
O está para P, assim como I está para D, né? Então, O está para P, assim como I está para D. O, 3,5. P, eu não sei, estou procurando. I, 0,035. O D, 0,4 metros, né? Então, se eu for fazer essas contas todas aqui, eu vou achar que o meu P é 40 metros. Tranquilo? Ó, vamos voltar lá no desenho, ó. Peraí. Cadê? Então, ó, tá vendo? 0,035, então, I está para objeto, D está para P. Ali eu fiz ao contrário. Você pode fazer, tanto faz, isso está para isso, assim como isso está para isso, ou isso está para isso, assim como essa distância está para essa distância aqui, tá? Então, é isso aí, tanto faz, tá ok? Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado. As dúvidas podem me mandar, tá bom? E, então, até mais. Até a próxima. Valeu!